esse trabalho aqui está saindo novinho e é muito bacana. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o livro. Por que você escolheu esse título, A Jornada da Pregação, que eu achei muito bom, principalmente o subtítulo eu gosto, do texto ao púlpito. Muito bacana. A ideia de que preparar o sermão não é algo que você senta em meia hora, lê o texto e já está pronto, né? Preparar um sermão é um processo, é um caminho longo. Claro, se você está pensando em preparar um bom sermão, um sermão bíblico, expositivo, missional, existe um processo, existe o processo em que você tem que estudar, escolher o texto, estudar o texto bíblico. Depois de estudar o texto bíblico, você precisa selecionar o conteúdo, organizar o conteúdo, e depois do conteúdo organizado, se você escreve, você precisa escrever o seu sermão, e aí você precisa se preparar. Então, é um processo que ele vai se formando e vai se acumulando ao longo do que eu chamo de jornada. E eu sugiro que a gente olhe para essa tarefa da pregação como uma jornada que começa na escolha do texto bíblico e através de várias tarefas, de vários exercícios que a gente vai fazendo, chega até o púlpito, seja lá onde for o púlpito e qual for o seu púlpito. Para você pregar, chegar no púlpito, você tem que ter trilhado essa jornada. E eu identifico assim, 3 etapas, 3 percursos dessa jornada, né? O percurso pelo texto bíblico, que é o percurso da exegese, do trabalho de interpretação do texto, o percurso da composição do sermão, que é o trabalho de você selecionar o que vai, porque aquele chavão, né? Nem tudo que você usa na cozinha você põe no prato principal. A gente tem que ter uma sensibilidade, uma capacidade de entender o que eu coloco, o que eu não coloco no sermão. E depois o percurso no qual você se prepara a sua mensagem e encontra os seus ouvintes. E se a coisa correu bem, você conclui essa jornada com a entrega do sermão e inicia uma nova jornada para o próximo sermão, enquanto o seu sermão começa uma jornada na mente e no coração daqueles que te ouviram. E é interessante que essa metodologia que eu proponho, ela tem muito a ver com movimento e direção. Tanto é que quando eu estava pensando na capa do livro, surgiu algumas ideias, né? E eu achei muito legal essa capa. Ela não é a primeira opção, ela era muito parecida com essa, e daí me falaram assim, mas o que você acha? Eu falei, olha, está faltando alguma coisa, porque ela precisa dar 2 ideias básicas, que é direção e movimento, porque um sermão tem que ter direção e movimento, isso tem tudo a ver com a jornada. Então a jornada é isso, a jornada começa com a escolha do texto, que vai responder uma necessidade da sua comunidade, e passa por uma série de tarefas. Então, eu digo assim, bom, jornada, precisa da bagagem para você entrar viajar, que então são os recursos hermenêuticos, homiléticos, você precisa tomar cuidado, conhecer o caminho, você precisa de um mapa para você seguir a sua jornada, o mapa é esse roteiro do texto até o púlpito, e nessa trajeto, nessa jornada tem paradas, como toda viagem longa, a gente faz algumas paradas para abastecer, para tomar um lanche. Nessa jornada da pregação tem paradas estratégicas para tarefas específicas, que na medida que você realiza essas tarefas, o sermão ele vai sendo construído. Então eu procurei fazer uma coisa didática para que aquele que for ler, mesmo aquele que não tem ainda assim uma prática da pregação, ele consiga saber, olha, é um caminho que eu posso trilhar. E aqueles que já estão acostumados a pregar, rever um pouco aquilo que já aprenderam e de repente se aperfeiçoar. Adorei essa metáfora. Sabe que eu uso uma metáfora para os meus alunos de hermenêutica, que eu falo que eles entrando num curso de hermenêutica, de interpretação bíblica, você vai sair da sala, que você tá acostumado a receber o pratinho de comida, e vai para a cozinha, para preparar a comida, para ler. Aí eu vou falando um pouco que se você entra numa cozinha sem saber, é meio perigoso, porque aí eu vou falar que você saber manusear a faca e outros utensílios, ali é como se fosse as ferramentas, né? Um comentário, um lexo, aí a gente fala dos temperos, que é a teologia, a gente fala de vários elementos, até voltar de novo para a sala. E uma coisa que acontece bastante, que eu sempre falo, é assim, o menino que está acostumado a ficar na casa da mãe, pensa que o prato já sai pronto da cozinha. Quando ele vai mudar para morar sozinho, ele começa a comer miojo nos primeiros dias. Cup noodle. E aí, com o tempo, ele fala, cara, não dá para sobreviver. E aí ele vai levar a sério o processo de cozinhar. E a mesma coisa da hermenêutica. Quando você sai da barra do pastor,
ou de alguém que interpreta, você no começo tem uma interpretação mais rústica, vamos dizer assim, mais simplista, mas depois você vai vendo que tem que trabalhar. E a mesma coisa da pregação. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama a gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!